Vocês estão me ouvindo aí de casa? Tudo certo? Beleza. Aí, vamos lá. Olha só, gente. No nosso cronograma de química, eu separei, por questões óbvias, duas aulas para a gente trabalhar compostos inorgânicos, tá? Por que esse assunto merece duas aulas? Porque muitas questões que vocês vão encontrar, principalmente no Enem, de alguma maneira vão trabalhar com esse conceito de caráter ácido e caráter básico de substâncias inorgânicas. Quando a gente estuda química inorgânica, a gente basicamente estuda quatro categorias de compostos: ácidos, bases, sais e óxidos. E todas essas substâncias vão, embora nem todas sejam ácidos e bases, né? Tem os sais, os óxidos. A gente vai falar um pouquinho sobre propriedades, sobre os tipos de reações que essas substâncias podem sofrer e, evidentemente, sobre caráter ácido-base, tá? Vamos lá. A primeira aula, vocês vão perceber que de exercícios de sala são poucas questões, porque são questões muito de conceitos, tá? Eu não sei exatamente como que vocês estudam ácido, base e sal, tá? Mas normalmente quando eu vou trabalhar esse assunto num curso maior, o que eu faço? Eu primeiro falo um pouquinho da teoria de Arrhenius, que na verdade é uma teoria. Por que essa teoria ela ficou famosa na química? Porque ela foi a primeira teoria que tenta classificar quimicamente o que é um ácido, o que é uma base e o que é um sal. Tudo bem? Dentro da teoria de Arrhenius, existem algumas palavras que você precisa testar se você conhece. Eu vou colocar aqui três palavras-chave. E aí a gente vai discorrendo em cima dos exercícios, tá? A palavra mais importante da teoria de Arrhenius é a palavra eletrólito. Eletrólito. O Arrhenius foi o primeiro químico que definiu o que é um eletrólito. As outras duas palavras-chave, que na verdade têm relação direta com o conceito de eletrólito, são as palavras dissociação e ionização. Tá? Então, ao longo dos exercícios, principalmente esses primeiros exercícios, eu vou falar um pouquinho sobre o que significam essas palavras. Se você já sabe elas, você já está meio caminho andado. Espera aí que a câmera está ficando louca. Calma, aí, volta. Volta. Oh, meu Deus. Vem para cá. Isso, aí. Tá? Essas duas palavras, a dissociação e ionização, são palavras que têm a ver com o conceito de eletrólito. Então, nos primeiros exercícios, a gente vai falar sobre isso. Quer ver? Questão número 1, gente. Água do mar é um. Água pura, perdão, é um mau condutor de corrente elétrica. O ácido sulfúrico também é um mau condutor de corrente elétrica. Explique o fato de uma solução aquosa de ácido sulfúrico ser boa condutora de corrente elétrica. Então, vamos lá. O que ele está. Página 128. Página 128. Então, essa primeira questão, gente, ela é uma questão boa para a gente definir eletrólito. O que o Arrhenius descobriu? Que está dizendo assim, ó, água pura é um mau condutor de eletricidade. O ácido sulfúrico puro também é um mau condutor de eletricidade. No entanto, se eu misturar duas substâncias que não conduzem corrente elétrica e produzir uma solução de ácido sulfúrico, aí eu tenho um bom ou um meio condutor de corrente. Ok? Isso não acontece só com ácidos. Esse comportamento aqui, ó. Por exemplo, bases também. Uma base, quando ela está no seu estado puro, ela não conduz corrente. Mas quando você põe na água, ela passa a conduzir. Então, o estudo do Arrhenius, ele foi direcionado a responder o porquê isso acontece. Por que certas substâncias se Prof, tornam condutores? Oi, tem como dar um zoom, por favor? claro, perdão, escusa, peraí. Ó, aqui, ó. Ai, oh meu Deus.
Ah, tá ficando fraca você. Ó, então, Obrigada. nada, imagina. O conceito de eletrólito, ele vai tentar explicar por que isso acontece. Por que certas substâncias só se tornam condutoras quando são colocadas na água? Bom, o Arrhenius vai chamar essas substâncias de eletrólitos. Então, vamos começar definindo a palavra eletrólito, tá? Vamos lá, eletrólito. Eletrólito. Toda substância que, vírgula, ao ser dissolvida em água, ao ser dissolvida em água, é capaz de conduzir corrente elétrica. Tá bem? Na teoria do Arrhenius, existem três tipos de eletrólitos, três tipos de substâncias que têm esse comportamento na água, que são os ácidos, as bases e os sais. Agora, o que tornou o Arrhenius famoso foi propor uma explicação para isso. Só que é só uma denominação. Eu estou chamando uma substância de eletrólito. Espera aí um pouquinho. Eu estou chamando uma substância de eletrólito porque ela tem um comportamento. Você põe ela na água, aquele meio se torna condutor. Agora, como que o Arrhenius vai justificar? Ele vai falar sobre isso aqui, ó. O que ele vai falar? O eletrólito é uma molécula que não tem carga elétrica. Só que algumas moléculas que não têm cargas elétricas, quando colocadas em água, sofrem processos de quebra. E esses processos de quebra dão origem a coisas positivas e coisas negativas. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, a condução elétrica ocorre quando o eletrólito dissolvido sofre dissociação ou ionização. Liberando íons na água. Íons na água. Ou seja, o que o Arrhenius vai dizer? Quem conduz corrente elétrica dentro da água são os íons que a substância libera quando ela quebra dentro da água. Esses processos de ruptura do eletrólito, né, a quebra da molécula, podem ser processos de dissociação e ionização. A gente vai daqui a pouco diferenciar os dois nomes, tá? Beleza? Então, resumindo, eletrólito é toda substância que na água conduz corrente, porque libera íons. Essa liberação de íons se dá ou por dissociação ou por ionização. Isso vai depender do tipo de eletrólito, tá bem? A pergunta número 2 vai justamente nessa sequência. Ele pede para que nós diferenciemos dissociação de ionização. Tá? Então, isso aqui seria a resposta da questão número 1. Tá? Fechou. Questão número 2. Bom, gente, quando a gente estuda ácidos, bases e sais, uma das coisas que é importante a gente lembrar é que
Embora ácido, base e sal sejam eletrólitos, eles são um pouco diferentes. Por exemplo, vamos pegar aqui o caso de uma dissociação. Eu vou mostrar uns exemplos e depois a gente escreve o que for possível, tá? Se a gente pegar a raiz da palavra, né, dissociar significa separar. Separar. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu pegue uma substância dessa daqui, ó. Cloreto de potássio, tá bom? Cloreto de potássio. O cloreto de potássio, não sei se vocês lembram, ele é um sal. Mas mais importante do que ele ser um sal é perceber que se ele é um sal, a ligação aqui é uma ligação do tipo iônica. Todo sal, independente de qual sal seja, ele terá uma ligação iônica entre cátion e ânion. Então aqui existe um cátion, o potássio, e existe um ânion, que é o cloreto. Tá? Quando eu coloco esse composto na água, o que a água faz? Ela quebra a ligação iônica. Espera aí. Só que acontece o seguinte, pessoal. Quando a água rompe a ligação iônica, ela está separando os íons. Portanto, eu vou dizer que isso é uma dissociação. A dissociação ocorre, vou escrever assim, ó, ocorre quando a água rompe as ligações iônicas liberando cátions e ânions. Liberando cátions e ânions. Eu não lembro quem foi, eu acho que foi dessa turma, tá? Quando a gente estava tendo aula de forças intermoleculares, alguém me perguntou sobre a interação íon-dipolo. Professor, não tem uma tal de interação íon-dipolo? Foi você que me perguntou, né? A interação íon-dipolo acontece aqui, ó. Tipo, como que a água consegue separar coisas de sinais opostos? Ela interage com os íons, envolve os íons na interação íon-dipolo. Então, uma dissociação é apenas e tão somente uma separação de íons. Tá? A maneira que a gente representa a dissociação é desse jeito aqui, ó. Ó, você põe o composto daqui, água em cima, separa cátion e ânion. Que tipos de compostos dissociam? Sais e bases. Então, ó, guarda, por favor, isso aqui, ó, dissociação, quebra de ligação iônica. Tá bom? O que acontece, gente? Algumas ligações covalentes também podem se quebrar na água. Não é só ligação iônica que quebra na água, não. Não. Existem certos compostos que são covalentes, os átomos estão compartilhando elétrons, só que na hora que você põe o composto na água, quebra. Aí eu tenho um processo um pouco diferente. Ionização. Vamos lá, eu vou mostrar um exemplo para vocês de ionização. Ó, opa, peraí. Ó, peguei aqui o ácido clorídrico e vou misturar com água. Não sei se vocês sabem, dos que eu vou contar. Tem uma parte que eu sei que vocês sabem. Por exemplo, isso aqui é um ácido, né? Ele é um ácido por quê? Porque ele vai liberar o íon H+. Só que eu não sei se vocês sabem que quando um ácido é colocado em água,
ele não libera o H+, assim, o H+, ele não fica solto. O H+ do ácido, ele é transferido para a molécula de água. A molécula de água reage com H+, formando um íon muito esquisito. Muito esquisito. Olha ele aqui, ó. É o íon H3O+. O íon H3O+, ele é chamado de hidrônio ou hidroxônio. E quando o hidrogênio sai da molécula do ácido, ele sai com uma carga positiva, que é o tal do H+, né? O cloro fica negativo. Isso é uma ionização. Agora, dá uma olhada nas duas equações. Tem uma diferença monstruosa entre uma e outra. Na primeira equação, a dissociação está acontecendo dentro da água e está tudo certo. Mas não sei se vocês percebem que na ionização eu escrevi a água do lado do ácido. Por que eu quis mostrar isso? Porque a ionização, gente, é uma reação química. Diferente disso aqui, que é uma separação. A ionização é a produção de íons onde não havia íon. A dissociação é simplesmente a separação de íons que já existem. Então eu posso escrever assim, ó, na dissociação ocorre reação entre moléculas, ocorre uma reação entre moléculas entre moléculas originando cátions e ânions. Originando cátions e ânions. Tá? Então, resumindo, né, meio que bem resumidinho, a ionização é a produção de íons e a dissociação é apenas a separação de íons que já são existentes. Vale a pena lembrar o seguinte, pessoal. Quem dissocia são as coisas iônicas. Quem ioniza são coisas que não são iônicas. Então, as moléculas que ionizam, eu posso colocar aqui, ó, eu vou citar. Quem ioniza? Bom, claro que os mais importantes são os ácidos. Tá? Ô, gente, e quando eu falo ácidos, eu queria que vocês considerassem que aqui vale tanto ácido orgânico como ácido inorgânico. Tá? Logo na sequência, depois da parte de compostos inorgânicos, a gente vai falar de compostos orgânicos. Tá? Então a gente vai falar sobre isso. Ácidos e algumas moléculas orgânicas também ionizam. Tá? Por exemplo, fenol ioniza, aminas ionizam, algumas moléculas orgânicas que não são nem classificadas como ácidos e bases, tá? Elas também vão ionizar na água. Por enquanto que a gente está estudando o composto inorgânico, né? Eu queria que vocês guardassem mesmo que os ácidos têm esse comportamento de ionizar. Todos eles, tá? Beleza? E aí, para dissociação, fica sal e base, tá? O que é iônico, dissocia. O que não é iônico, ioniza, tá? C não, 3. Considere os compostos sacarose, nitrato de sódio, ácido bromídrico e cobre. Então, peraí.
Eu tenho sacarose, que é um açúcar, né? Um polissacarídeo. Peraí. Aqui. Sacarose. Eu tenho nitrato de sódio. É nitrato de sódio? É. KNO3. Eu tenho ácido bromídrico. E eu tenho cobre. Simplesmente cobre. Eu vou colocar os estados físicos aqui, tá, gente? Mas não precisa saber. Classifique-os quanto? Item A. Solubilidade em água de cada um dos compostos. B. Tipo de ligação. C. Se conduz corrente no estado sólido. D. Se conduz corrente no líquido. D. Se conduz corrente em solução aquosa. Então, eu vou fazer uma tabela. Vamos colocar aqui. Solubilidade em água. Solubilidade em água. Tipo de ligação química. Se conduz eletricidade no estado sólido, conduz no estado sólido. Se conduz no estado líquido. E se conduz dissolvido em água. Cuidado, gente. Conduzir em água não quer dizer conduzir no estado líquido, tá? Conduzir no estado líquido é conduzir no estado líquido, puro. Só que no líquido. Aqui, ó. Tá bom? Aí a gente vai colocando sim, não, tá? Sim, não, sim, não. Bom, solubilidade em água. Açúcar dissolve em água. Perfeito. Sal, nitrato de sódio, de potássio também. Ácido também. Ô, gente, por exemplo, como que a gente pode justificar que essas substâncias dissolvem na água? Cara, elas são polares. Elas são polares. O açúcar é uma substância polar. Os ácidos, de maneira geral, são polares. Tá? Os ácidos, principalmente os ácidos inorgânicos, tá? Eles são super solúveis em água. O cobre não. O cobre é metal. Ele não dissolve em água. Nenhum metal dissolve em água. Tipo de ligações. Bom, aqui eu tenho uma substância formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Todos ametais. Se todos são ametais, ligação do tipo covalente. Já aqui não. Aqui eu tenho metal com não metal. Então aqui a nossa ligação é iônica. Hidrogênio com bromo. Hidrogênio não é metal e bromo também não. Covalente. E o cobre, né, os átomos de cobre, são unidos por ligações do tipo metálica. Cobre ligado com cobre, ligado com cobre, ligado com cobre, ligado com cobre, ligação metálica. Oh, Deus. Tá? Então a ligação aqui é metálica. Tá bom. Quem aí conduz corrente no estado sólido? Açúcar não. Sal não. Ácido não. Cobre sim. A única coisa que a gente conhece que conduz corrente no estado sólido é metal. E o grafite também conduz, tá? Conduz no estado líquido? Não. 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 E sim. Gente, metal conduz eletricidade em qualquer situação. Se a gente, por exemplo, derreter o cobre, ele vai continuar conduzindo eletricidade? Vai. Vai. O cobre independe do estado físico para conduzir corrente. Tá? Os outros, mesmo no líquido, não vão conduzir. Ah,
Esse vai. Esse vai. Olha a leseira. Por quê? Esse cara é um sal, ok? O que a gente acabou de ver que acontece com sal quando você põe ele na água? Ele quebra a ligação iônica e dissocia, ok? Só que acontece o seguinte: eu também consigo quebrar uma ligação iônica sem ser colocando na água. Eu vou aquecer o sal, eu vou aquecer o sal até ele entrar em fusão. Quando o sal estiver em fusão, essa ligação aqui quebra também. Olha só, eu vou mostrar para vocês o que acontece. Ó, ó, compara isso que eu estou escrevendo com a equação de dissociação. Ó, aqui o que eu fiz? Peguei o sal, só que ao invés de eu colocar ele na água, eu esquentei ele. Esse triângulo aqui, gurizada, é o símbolo de aquecimento. Quando eu aqueço, olha o que acontece com a ligação iônica. Isso aqui também é uma dissociação, só que é uma dissociação provocada por aquecimento, tá? Então, os compostos iônicos, peraí, dissociação provocada por aquecimento. Gente, para você conseguir fazer um composto iônico dissociar, existem duas opções. Ou você põe um composto iônico na água, ou você esquenta ele. Em ambas as situações, a ligação iônica vai quebrar e o composto vai conduzir corrente elétrica, tá? Só que isso só ocorre com iônicos, tá? Uma substância como, por exemplo, ácidos. Peraí, deixa eu virar um pouco mais para cá. Uma substância como, por exemplo, os ácidos, gente, ó, tipo HBr, ele só vai dissociar se você colocar na água. Ele só vai liberar íon se você colocar na água, tá? Ahn, conduzir corrente na água. O açúcar não, porque o açúcar não dissocia de jeito nenhum, tá? Não é toda molécula que dissocia. O sal, sim. O ácido, sim, porque ele ioniza. E o cobre dentro da água conduz do mesmo jeito. Ele conduz dentro da água, conduz fora da água, não importa como, ele conduz corrente elétrica, tá? Então, ó, a gente percebe bem o conceito de eletrólito, ó. Substância que na água conduz corrente. Conduziu corrente na água? Conduziu. Eu vou chamar de eletrólito, tá? Beleza? Tem toda aquela parte, gente, que eu não vou falar muito sobre isso, não, porque, puta, é uma aula de revisão, né? Como que dá nome para ácido? Isso é chato pra cacete. E é uma coisa que vocês precisam aprender meio fazendo exercício, tá? Eu tô tentando falar mais coisas que são conceituais do que ficar discutindo regra, tá? Questão número 4. Questão 4.
O Arrhenius, antes de ler a pergunta, deixa eu contar uma história para vocês aqui, ó. Peraí. Gente, talvez vocês já tenham visto em alguma apostila de cursinho ou livros de escola, enfim, na parte de ácidos, bases e sais, né? Um desenho parecido com esse aqui. Esse desenho é famoso porque ele ilustra, de maneira bem simplificada, como que o Arrhenius descobriu esse negócio. O Arrhenius, ele estudava basicamente essa ideia de conduzir corrente, não conduzir corrente, e ele montou um aparelho, um dispositivo muito simples. Quando ele queria saber se uma coisa conduzia corrente na água, o que ele fazia? Ele montou o circuito, esse circuito era formado por uma bateria, tipo aqui, ó, um gerador. Aqui eu tenho um amperímetro, que mede corrente elétrica, né? E nos polos da bateria eu tenho dois fios desencapados, como se fossem dois fios desencapados. O que o Arrhenius fez? Meteu esses fios na água. E lá dentro ele jogava coisas. E observava o que acontecia com o amperímetro. Então ele percebia, por exemplo, que quando ele jogava aqui dentro açúcar, o açúcar dissolvia, mas não passava corrente. Quando ele jogava sal de cozinha, o sal dissolvia e passava corrente. Então, o experimento em si era muito simples. Se ele jogasse a substância aqui e passasse corrente, ele ia falar, pronto, isso aqui é um eletrólito. Se a substância não conduzisse corrente, bom, isso não é um eletrólito. Só que aí, o que aconteceu? Ele foi testando uma substância, testando outra. E ele começou a perceber que algumas substâncias, por exemplo, como o sal de cozinha, quando você jogava aqui dentro uma quantidade de sal de cozinha, a corrente elétrica que passava aqui era super alta. Já quando ele jogava outras substâncias, como por exemplo vinagre, a corrente era pequenininha. Ele percebeu que dentro dos caras que conduzem corrente, tem alguns que são melhores do que outros. E ele criou então o termo força para um eletrólito. Força. Daí vem, né? Todo mundo já ouviu o professor de química falar, né? Ah, fulano é um ácido forte, Beltrano é um ácido fraco, Cicrano é uma base forte. Gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com corroer as coisas. Um ácido é chamado de forte, por quê? Porque quando você coloca ele em água, ele é um bom condutor. Um ácido ou uma base serão chamados de fracos quando você puser ele na água e ele for um mau condutor. Então, a força de um eletrólito, vamos escrever isso aqui, a força de um eletrólito está associada à capacidade do mesmo em conduzir corrente na água. Corrente na água. Na água. Tá bom? Claro que existe toda uma relação de quem é eletrólito forte e quem é eletrólito fraco. Conforme a gente vai estudando esse assunto mais aprofundadamente, a gente vai decorando quem é eletrólito forte e quem é fraco, tá? Agora, além disso, o Arrhenius criou uma maneira de medir essa força. Por quê? Ele precisava explicar por que isso acontece. Então, qual foi a proposta dele? Ele falou o seguinte, ó. O que acontece quando você põe um eletrólito na água? Por exemplo, vamos botar um eletrólito aqui na água. Você põe na água, ele dissocia. Só que o que o Arrhenius descobriu? Que quando você coloca uma certa quantidade de eletrólito na água, às vezes algumas moléculas não ionizam. Não ionizam. Você tem eletrólitos, por exemplo, pessoal, que de cada 100 moléculas que você puser na água, uma ioniza. Você tem eletrólitos que de cada 100 moléculas, 30 ionizam. Ele começou a perceber que este processo de ionização,
ele acontece de maneira diferente para cada eletrólito. Então ele resolveu criar uma grandeza para medir isso. Para medir a força de um eletrólito, a gente vai definir o grau de ionização. Então, a pergunta do exercício 3, gente, do 4, ela é super simples. Defina grau de ionização e apresente 3 exemplos de eletrólitos fortes e fracos. Então, para eu explicar o que é grau de ionização, eu precisava te explicar para vocês em que contexto surge isso. Né? Então, o grau de ionização ele surge como uma tentativa de explicar por que tem eletrólito que conduz melhor a eletricidade do que outro. Então, ele vai definir assim, ó, o que é o grau de ionização? É a porcentagem de moléculas que, em solução, ionizam. Quanto maior for essa porcentagem, mais forte é o eletrólito. E aí o Arrhenius, ele ainda, vamos dizer assim, vamos deixar um negócio meio didático, ele vai separar os eletrólitos em 3 grupos, de acordo com esse grau de ionização, tá? Bom, gente, o grau de ionização, ele vai variar de 0 a 100%. Tá? Uma coisa importante da gente considerar. Se uma substância é um eletrólito, nem que seja 1% tem que ter grau de ionização. Aí, o que o Arrhenius faz? Ele vai dividir os eletrólitos em 3 famílias. Se o teu eletrólito tiver um grau de ionização até 5%, ou seja, tipo, se até 5 moléculas de cada 100 ionizam, eu chamo ele de fraco. Tá? Eu vou citar um famoso, com grau de ionização 4,5%, o ácido acético. Tá? Depois eu vou botar uma lista de eletrólito forte e fraco. Aí depois tem um segundo grupo de eletrólitos, cujo grau de ionização vai até 50%, de 5 a 50%. Então aqui eu tenho os fracos, né? Fraco, tá? Um eletrólito com grau de ionização, por exemplo, 40%, 35%, tá? Eu vou chamar ele de eletrólito moderado. Essa palavra é bem estúpida, mas tudo bem. Aquela história de você falar que a pessoa é bonitinha, né? Bonitinha. Moderado. E para um eletrólito ser caracterizado como forte, ele precisa ionizar mais da metade das moléculas. Então, o grau de ionização dele tem que ser acima de 50%. Aí eu chamo ele de forte. Tá? Vamos colocar uma lista aqui de força. Vamos lá. Ácidos. Espera aí que eu já explico.
Ó. Eu vou fazer duas listas, tá? Eu vou fazer uma lista de ácidos, depois eu vou fazer uma lista de bases. Eu coloquei aqui na lista alguns ácidos fortes e outros fracos. Vamos lá. HCl, HBr, HI são ácidos que não têm oxigênio na fórmula, tá vendo? Assim como HCN e H2S. Não sei se vocês já tiveram aula desse assunto, mas quando a gente vai estudar nomenclatura de ácido, a gente chama esses ácidos aqui, ó, de hidrácidos, porque eles não têm oxigênio. E aí existe uma categoria de ácidos bem famosa, que são os ácidos que têm oxigênio na estrutura. H2SO4, H3PO4 e assim por diante. Esses ácidos que têm oxigênio na estrutura, eu represento genericamente assim, ó. HX e OY. Ok? X e Y são as quantidades de átomos. Esse E é um elemento qualquer, pode ser nitrogênio, fósforo, enfim. Qual é a regra? Se você precisar classificar um hidrácido como forte e fraco, você vai ter que decorar. Se você for classificar um oxiácido, vale aquela regrinha do X menos Y. Ó, lembra dessa regrinha? Se o número de oxigênios... Ah, então contrário. Vai dar negativo o bagulho. Ah, animal. Desculpa. Ó, o truquezinho para você na hora, se você precisar saber se um ácido é forte ou fraco, é subtrai o número de oxigênios pelo número de hidrogênios. Se a diferença der 2 ou mais, ele é forte. Ok? Se a diferença der menor que 2, ele é fraco. Tá bom? Isso é um recurso para caso você precise saber se um ácido é forte ou não. Tá? Agora, para as bases. Lista de força de base. Fortes e bases fracas. Peraí, deixa eu trocar aqui o... Gente, bases fracas, bases fortes são hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. Tá? E o hidróxido de cálcio, um pouquinho forte, não tão forte quanto as outras. Tá bom? O resto é tudo fraca. O resto das bases são todas fracas. Tá? As bases fortes são da família 1A. O hidróxido de cálcio, ele não é uma base tão forte quanto as outras, mas também não entra no grupo das fracas, sei lá, uma coisa meio moderada. E o resto das bases estão hidróxido de ferro, de níquel, são os eletrólitos que conduzem corrente com dificuldade na água, tá? Daí eu vou chamar então eles de fracos. Beleza? Deixa eu ver. Ah, tá, ele pediu a lista, tá, beleza, tá ótimo. Perdão. Puta, eu deixei minha garrafinha lá fora. Deixei. Você foi lá fora ver? Ai, puta, peraí que eu vou pegar ela lá. Rapidão. Rapidão. Um minuto, gente.
Obrigado. Lá é foda, ele tá botando a irmã dele pra dar aula lá. A Maria Antônia. Aqui. Questão 5. Questão 5. Dissolvendo-se. Peraí. Opa. Dissolvendo-se 600 moléculas de uma substância na água, verificou-se que 15 moléculas sofrem ionização. Qual é o grau de ionização da substância? Trata-se de um eletrólito forte ou fraco? Então, é uma questãozinha bem simples para a gente entender como se chega nesse número. Como que se chega no grau de ionização? Gente, o grau de ionização não é uma porcentagem? Se o grau de ionização é uma porcentagem, velho, na boa, regra de 3 nele. O cara colocou dentro da água 600 moléculas de um eletrólito. Então eu vou dizer que 600 moléculas correspondem a tudo que eu coloquei lá dentro, 100% do eletrólito. Quantos por cento ionizam, sabendo que a quantidade que ionizou foi 15? Cara, vai dar 2,5%, né? Porque 1% de 600 é 6. Então, daqui dá 15, 6, 12 mais 3, dá 2,5%, tá? Essa conta vai dar 2,5%. É um eletrólito fraco, tá? Mano, tem uns ácidos, sem brincadeira, tem uns ácidos que o grau de ionização do ácido é 0,1%. Tipo, de cada 10 mil moléculas, uma ioniza. É muito fraco, tá? Onde que isso vai interferir na nossa vida de vestibulando? Por exemplo, na hora de calcular pH. Na hora que eu for calcular pH, lá na parte de equilíbrios, eu preciso saber se o ácido que eu estou calculando o pH é um ácido forte ou fraco. Isso vai interferir na hora de fazer conta, tá? Isso é uma das coisas que vai interferir. Tá bom? Fechou, então, a questão 5, tá aí. Oi. Ionizam. Tá. Puta, então, isso é uma questão meio foda para explicar. Mas é uma boa pergunta boa. Tipo, por que que... Na verdade, a tua pergunta talvez seja a seguinte. Por que que não existe eletrólito que ioniza 100%? Tá? O que a gente vai descobrir quando a gente estuda equilíbrio? Porque tipo, isso aqui é uma coisa que, enquanto você está estudando só ácido e base, você realmente não entende. Quando você vai começar a entender essa merda? Quando você descobrir que, por exemplo, vamos supor, ó, vamos supor que isso aqui seja um ácido. Tá? Vou chamar isso aqui de HX. Aí eu jogo o ácido na água. Tá. Como ele é um eletrólito, ele libera H3O mais X menos. Tudo bem? Só que o que o Arrhenius não sabia é que este processo ele é reversível. Todo processo de ionização ou dissociação, ele é reversível. E isso muda tudo. Por quê? Porque quando você tem um processo, por exemplo, assim, ó, A mais B dando C, sem a reação de volta, essa reação, ela uma hora acaba. Por quê? O A e o B vão reagindo, produzindo C. Quando não tiver mais A e B, só tem o C, a reação acabou. O problema é que quando a reação tem volta, o que acontece? Você joga o ácido na água. Beleza. Aí, beleza. As moléculas de ácido começam a ionizar. À medida que essas moléculas começam a se transformar nisto,
isso aqui volta e começa a voltar para o ácido. O que acontece nesse contexto, né? Porque eu estou pegando o caso de um ácido, tá? Na reação direta, você tem o hidrogênio saindo do ácido e indo para a água. Aí o que acontece com a água? Ela recebe o H+, se transforma nessa coisa. Então isso aqui é a água que ganhou o H+. E o ácido que perdeu o H+, ele fica negativo. Só que essa reação volta. Então sempre vai ter algumas moléculas de ácido ali. Qual a diferença entre um ácido forte e um fraco? Quando essa reação entra em equilíbrio, num ácido forte, você tem muito disso aqui e pouco disso. Num ácido fraco, quando essa reação entrar em equilíbrio, o ácido fraco, você tem muito disso e pouco disso. Então, o que diferencia um eletrólito forte ou de fraco na real? A constante de equilíbrio. Porque eu não sei se você lembra desse assunto. Quando a gente estuda equilíbrio, a gente aprende que existe uma tal de constante, que é produto sobre reagente. Cada equilíbrio tem uma constante. Por exemplo, quando a gente está analisando um equilíbrio de ácidos, a gente vai chamar essa constante de Ka. Quando a gente analisar um equilíbrio desses de base, vai ser Kb e assim por diante. Então, tentando responder a sua pergunta objetivamente, né? Por que às vezes um eletrólito é forte ou fraco? Porque existem equilíbrios onde eu tenho muito produto, isso para um ácido forte, por exemplo, e existem equilíbrios que têm pouco produto, para um ácido fraco. Tá? Beleza? Isso vai valer para ácido, base e sal. Vocês já viram Ka na escola? Chegaram a ver isso já alguma vez na vida? Isso aqui é um inferno, tá? Isso é um inferno. 6. 6 não. 6. Tem duas 6, né? Vocês viram? Tem 6, 6 e 7. Agora vem a parte que vocês detestam. Nomenclatura dessa merda aí. Tá. Forneça a fórmula e o nome dos principais 12 ácidos inorgânicos. Agora é com vocês. Eu ponho a fórmula e vocês querem pôr a fórmula ou o nome? Nenhum dos dois, né? Vocês não lembram de merda nenhuma. Tá. Vocês só vão lembrar do H2SO4, né? Não, eu vou fazer. Eu acho que é mais fácil de fazer assim. Eu vou botar a fórmula e vocês tentam pôr o nome. Tá? Tá bom. Vamos lá. Começou. Ó, algumas regrinhas, tá? Já aproveitando dando uma lembrada. Quando todo ácido ou tem o nome terminado em hídrico, ico ou oso. Só. Os hídricos são aqueles que não têm oxigênio. Então esse aqui é o fluorídrico. Então vamos colocar os famosão que tem hídrico no nome, tá? HCl, HBr e HI. Clorídrico, bromídrico, iodídrico, cianídrico, sulfídrico. Tudo hídrico. Grupo dos hidrácidos. Aí tem, ó, aqui tem 2, 4, 6, tá? Agora eu vou colocar 6 com oxigênio. HClO, 3, HNO3, H2CO3, H2SO4, H3PO4 e H3BO3. Esses são os ICO. Clórico. Ô, gente, aqui é tudo proparoxítona, tá? Clórico, não é clorico, clórico. Clórico. Aí vem nítrico, carbônico, sulfúrico, fosfórico e bórico. Tá?
honestamente falando, esse aqui nem é tão importante, ó. Esse aqui nem é tão importante. Os outros 11, de fato, são bem, bem, bem importantes, tá? Aí tem aquelas variações do oso, tá? Eu não vou entrar nessa discussão, porque isso é rodapé de caderno. Agora, esses daqui, gente, precisa conhecer a formulinha e o nome deles, né? Tem aquelas regrinhas para decorar número de oxigênio, aí vocês inventam as regras que vocês quiserem, tá? Tem aquela história, como é que é? Não como, só... Puta, como é que era? Não como Siri, não sei o que lá. Não tem um bagulho assim? Para lembrar o elemento do meio, né? 333, 443. Tem uns bagulho aí. Tem umas regrinhas, tá? É, não tem. Não como bolo claro só com. Com C? Com quê? Com cesso? Como assim? Não. É não como bolo claro só preto. É assim, ó. Não como bolo claro só preto. Hã? Não, os caras estão querendo discutir a regra. Inventa, sei lá, Samuel Pinto, sei lá, tá? Mas precisa decorar essa merda aí. Ele pediu as fórmulas e os nomes, né? Então ficou nítrico, carbônico, sulfúrico, fosfórico e bórico. Bórico, tá? Bórico. Como é que eu escrevo a ionização de um ácido, gente? Como é que eu escrevo a ionização de um ácido? É a próxima questão, que também está com o número 6 aí, mas desconsidera esse 6, tá? Desconsidera ele. 6, 7, perdão. Faça a ionização total dos seguintes ácidos, nomeando também o seu ânion. Lembra? Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. O que acontece, gente? Toda vez que um ácido vai para a água, ele ioniza. Ó, ioniza. Espera aí que eu vou virar a câmera, tá? Espera aí. Ó, tô chegando, tô chegando. Aê, ó. Isso aqui é uma equação de ionização do ácido clorídrico. Tudo bem? Só que, gente, qual que é a treta aqui? O ácido tem um nome. O ânion que o ácido libera também tem um nome. E a regra, ela é atrelada de tal maneira que para você dar o nome para o ânion, você tem que saber o nome do maluco do ácido. Como que funciona? Aí vem a história do mosquito teimoso, né? Como que funciona a regra? A regra é a seguinte: se o teu ácido de origem tiver o nome terminado em hídrico, o ânion que ele libera tem que terminar em eto. Então, o ácido é clorídrico. Quando você quebra a molécula do ácido clorídrico, o Cl- vira cloreto. Por isso que o cloreto de sódio chama cloreto de sódio. Cloreto é o ânion Cl-. Então, esse ânion vai virar um sal depois. Tá? Vem cá, me ajuda aqui. Vamos ver se vocês estão ligados. Olha para cá. Aqui, ó. Qual é a fórmula do cianeto? Eu quero só o cianeto. Cianeto. Isso é o cianeto.
O cianeto, gente, é o ácido sem o hidrogênio. Tira o hidrogênio daqui. Cianeto. Qual é a fórmula do brometo? Brometo. BR. Qual é a fórmula do iodeto? Vocês percebem que se você decorar o ácido, você decora a porra do ânion? Outra coisa, professor, como você sabe que a carga do brometo é -1? Porque o cara tem um hidrogênio só. Quando o ácido perde o hidrogênio, gente, ele sempre deixa a carga negativa lá dentro. Sempre. Fala, Ju. Cianhídrico. Esse é o sulfídrico. Sulfídrico. Opa, opa, opa. Então vem cá. Quem sou eu? Quem sou eu? Sulfeto. Sulfeto, cianeto, iodeto, brometo, cloreto. E o. Quem é esse aqui, ó? Fluoreto. Acabou. É o timeto no vidrico. Timeto no vidrico. Timeto no vidrico. Mosquito teimoso, timato tipico, timeto no vidrico. Sacaram isso, gente? Ô, isso aqui é muito importante, porque a hora que você pegar o jeito disso aqui, você monta a fórmula de qualquer sal que você quer. Por exemplo, cianeto de cálcio, sulfeto de amônio, brometo de potássio. Se você faz esse vínculo ácido-ânion, cara, você nunca mais erra nenhum sal. Por isso que se eu pudesse dar um conselho para vocês, gente, pelo amor de Deus, decore isso aqui. Porque a hora que você decorar essa fórmula, você decora a fórmula dos ânions. E aí você monta qualquer sal na tua vida. Porque um dos dramas que eu sei que muitos alunos têm é que vocês morrem de medo que apareça uma fórmula na prova e vocês não sabem o nome. Ou o contrário. Isso tem a ver muito com esse problema aqui, tá? E eu posso fazer isso com os ácidos que têm oxigênio também. Quer ver? Volta lá para a questão. Volta lá para a questão. Ó, no item B, o cara quer que eu ionize esse cara aqui, ó. H2SO4. Qual a terminação do nome desse ácido? Ico. Timato tipico. Esse não é o sulfúrico? Timato tipico. Então vamos lá. Cuidado aqui que tem duas diferenças, ó. Quando o ácido tem um hidrogênio aqui, ó, ele reage com a água para formar aquilo ali. Quando o ácido tem dois hidrogênios, cada hidrogênio desse vai para uma molécula de água. Então, a reação fica assim, ó. Duas águas, cada hidrogênio vai para uma água, então eu vou formar isso aqui, ó. H3O+, só que duas vezes. Duas vezes. Agora, pelo amor de Deus, gente, qual é a carga disso aqui? Hã? -2. Por que a carga disso aqui vai ser -2? Dois hidrogênios. Ô, beleza. Vai. Esse ácido é o sulfúrico, timato tipico, sulfato, 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 sulfato. Hã? Nosso copo, esse não. Não. Nosso copo. Ah, são os mais famosos. Boa, boa, boa. Vai, me ajuda. Quem é o ânion desse ácido? Quem é o ânion desse ácido? ClO3 menos. Qual é o nome dele?
Ah, vão tomar no cu vocês. Ato, mas o que é ato? Clorato. Clorato, é assim que fala, clorato. Clorato, horrível. Nitrato, nitrato, ó. Oi. Nitrato. Nitrato. Carbonato, puta famoso, carbonato. Carbonato de sódio, carbonato de potássio. O sulfato a gente já viu ali. Opa, dois. Um íon que tem no refrigerante bastante na Coca-Cola. Fosfato. Fosfato. PO4 3 menos. E o último aqui seria o BO3 3 menos. É o borato. Borato do ácido bórico. Tá? Borato, fosfato, sulfato, carbonato, nitrato, clorato. Agora, olha como é legal isso, gente. Se você sabe isso, né? Como você fica, tipo, praticamente indestrutível. O cara pode botar aqui qual cátion ele quiser do lado. Então, por exemplo, se eu botar aqui um sódio, fica clorato de sódio. Se eu botar aqui um potássio, fica clorato de potássio, clorato de magnésio, clorato de cobre. Ou seja, para cada ânion você pode colocar vários cátions aqui, tá? Os ânions vêm do ácido. Os cátions vão vir da base na reação de neutralização, tá? Então, aproveitando para a gente já colocar tudo aí. Beleza? Item C. A gente consegue fazer aqui. Item C. Ele quer que eu agora H3PO4. Já fizemos, né? Ó. H3PO4 vai dar. Ó, gente, como agora eu vou tirar 3 hidrogênios, eu vou precisar de 3 águas. Então fica 3H2O dando 3H3O mais PO4 3 menos. Fosfato. 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 Tudo bem? D. Vige Maria. Olha esse D, cara. Esse é um ácido meio loucão. Calma aí. Já vou falar aqui. Ó, a fórmula desse ácido é H4P2O7. Esse é um ácido que está fora da nossa lista dos principais, tá, gente? Fora, peraí, calma. Fora da nossa lista dos principais. Esse aqui. Ele é chamado de ácido pirofosfórico. Ácido pirofosfórico. Esse aqui você não precisa decorar não, tá, gente? Eu coloquei esse ácido aqui por 2 motivos. O primeiro deles, que é o mais curioso, é o seguinte. Ele é um dos poucos ácidos que tem 4 hidrogênios na estrutura. A maioria dos ácidos que a gente conhece tem 1, 2, 3 hidrogênio. Existem ácidos que têm mais hidrogênios. Esse ácido, gente, ele é produzido a partir de uma desidratação intramolecular desse aqui. O que os caras fazem no laboratório, né, para produzir esse ácido piro aqui, ó? Eles pegam 2 moléculas de ácido fosfórico. Imagina eu pegar 2 moléculas de ácido fosfórico e eu vou juntar elas. Eu vou fazer uma reação de condensação, que a gente chama. Só que nessa reação ocorre a perda de uma molécula de água. Então eu pego 2 moléculas de ácido e arranco uma água dali de dentro. É uma desidratação intermolecular. Toda vez que eu faço esse tipo de processo, eu produzo esse ácido pirofosfórico. Tá? Você não precisa saber isso aqui não, tá? Só contando.
Né? Porque quando a gente aprende esse tipo de ácido no cursinho, o que o professor faz? Fala assim, olha, tem um tipo de ácidos chamados piro. Para você descobrir a fórmula de um ácido piro, você pega o ácido normal, multiplica por 2 e tira uma água. Então, por exemplo, eu quero descobrir a fórmula do ácido pirossulfúrico. Pirossulfúrico. O que eu faço? Eu pego a fórmula do ácido sulfúrico, multiplico ela por 2, ok? E tiro uma água. Isso é o ácido piro. Tá? Não serve para merda nenhuma. Tá. Se ele tem 4 hidrogênios, gente, olha que terror. Olha que terror. São 4 águas. São 4 águas. Cada uma vai arrancar um hidrogênio. Aí vai acontecer isso aqui, ó. Vai virar 4H3O+, mais o ânion horrível. P2O7, 4 menos. E o nome do ânion? Pirofosfato. 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 Tá bom? Item E. Esse ácido aqui é um ácido que tem oxigênio na fórmula, não é? Tá? Só que eu queria comentar uma coisa com vocês. Queria comentar uma coisinha com vocês. Esse ácido que vocês estão vendo aqui, ó, ele não tá aqui, ó, na fórmula dos ácidos ICO, tá? Ele faz parte daquela subfamília. Como que funciona a regrinha da subfamília do Zico? Deixa eu lembrar para vocês aqui. Espera aí. Ó, o que acontece? Alguns elementos, como o cloro, podem formar vários ácidos. Ó, o cloro, gente, é um dos elementos que mais forma ácido diferente, tá? Quando elementos como o cloro formam vários oxiácidos, existe uma regrinha de variação de nome. O ácido principal termina em ico, que é o HClO3. Dali para frente, você vai trocar a terminação do ácido pelo número de hidrogênios que ele tem. Explicando melhor. Tá vendo esse ácido aqui, ó? Ele tem um oxigênio a menos do que o íco. E esse aqui tem 2 oxigênios a menos. Quando você vai dar nome para ácidos que têm oxigênios a menos, a regra funciona assim. Se o teu ácido tiver um O a menos que o íco, você troca a terminação por oso. Como é que eu guardei isso na minha cabeça? O oso e o íco, né? O íco tem mais oxigênio, por isso ele é mais rico. O oso é mais pobroso. Então ele tem menos. Então, se você guardar o íco, o íco tem 3, o oso tem 2. Caso o teu ácido tenha 2 oxigênios a menos que o íco, ele vira hipooso. Ou seja, menos do que o oso. Então eu tenho clórico, cloroso e o hipocloroso. Então esse aqui é o ácido hipocloroso. Só que, de novo, né? Você só vai conseguir saber quem é o hipocloroso se você decorou o clórico. Você decora o ico, vai tirando os oxigênios, tá? Aí vem H3O+, mais ClO-. Mosquito teimoso. Moso. Então aqui é mosquito. Então fica hipoclorito. Ah, moleque.
Hipoclorito. Puta que pariu, que coisa chata do cacete. Né? Tem um sal famoso que tem hipoclorito, né? O hipoclorito de sódio, que é usado, por exemplo, para esterilizar água. Nas regiões, por exemplo, onde você não tem água tratada, o que, que o governo federal faz? Ele distribui ampolas de hipoclorito de sódio para as pessoas colocarem na água. Então a pessoa, por exemplo, ela vai tirar uma água de uma cisterna. Sei lá, que tem um bicho morto ali, alguma coisa. Então eles tiram a água da cisterna, o Ministério da Saúde recomenda que você ferva a água e depois acrescente umas gotinhas de hipoclorito de sódio. Não sei se vocês já viram no mercado, eu acho uma puta frescura, mas tem gente que compra. Por exemplo, quando você vai lavar alface, você tem que passar bastante água para tirar taturana, essas merda. Tem um spray que você passa na verdura. Parece um desodorante de alface. Tipo, você põe a alface lá e fica. Faz isso. É hipoclorito. Você não precisa ficar lavando ela. Você só espreia o hipoclorito, depois passa uma aguinha e ela está esterilizada, tá? Hipoclorito de sódio. Anota esse sal que ele é importante pra caralho, tá? Hipoclorito de sódio. Fechou? E aí a última questão, gente, de eletrólitos, é para a gente escrever as fórmulas de dissociação das bases que ele colocou aqui. Base é bem fácil, né? Base é bem facinho. Por quê? Nas bases, quem é o ânion? Quem é o ânion nas bases? É o OH-, não é? É o OH-. Então, cuidado na hora de montar a fórmula de base, gente. Sabe por quê? Mesmo que você saiba que o OH é -1, você precisa saber a carga do cátion. Por exemplo, ó, no item A, ele quer que eu monte a fórmula do hidróxido de alumínio. Tá, o hidróxido eu sei que é -1. Só que se eu não souber a carga do alumínio, eu não tenho como saber quantos OHs tem na fórmula. O alumínio, gente, é da família 3. Então, o alumínio vai se combinar com o OH na proporção de 1:3. Acabou. Dissocia isso na água. Dissocia na água. Al3 mais 3OH-. Dissociei na água. Tá? B. Hidróxido de lítio. O lítio é da família 1A. Os elementos que têm carga +1 vão formar monobases. Monobases. Ó, lítio +1, OH-1. Aí, ó. C. Hidróxido de ferro 3. Ferro 3. FeOH3. Cuidado com os parênteses, tá, gurizada? Você só não vai colocar parênteses no OH quando tiver um só. Então aqui fica ferro 3 mais 3OH-. Tá bom? Depois vem magnésio e chumbo 4. Vocês lembram a carga do magnésio? Bela Magrela casou com o senhor Barão. Família 2A. Bela Magrela casou com o senhor Barão. Ó, Mg, OH2. Tchau. Tonã. Mg2 mais 2OH-. Quer dizer, o que que a gente vai percebendo, né? Que é meio que o contrário do ácido, né? O ácido ele sempre vai liberando H+ e uma coisa negativa. A base vai liberando sempre o OH- e uma coisa positiva, tá? E o chumbo 4. Chumbo 4. PbOH 4. Ó, Pb mais 2. Mais 2 não, né?
mais 4. Mais 4OH menos. Aqui. Tá? Beleza? O que que é importante dessa parte meio mecânica? Que vocês tenham prática de fazer isso. Tanto para ácido como para base. Tá? Vocês perceberam que nessa aula eu nem toquei na palavra sal, né? Eu vou deixar para falar de sal e óxido no segundo encontro desse assunto. Daí a gente fala de neutralização, óxidos ácidos, óxidos básicos, tá bom? Mas acho que por hoje tá de bom tamanho já. Alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, gente? Prof, Fala, querida. só um favorzinho mesmo. Tem como o senhor voltar na questão anterior só para me tirar uma foto do quadro? É claro que eu volto. Volto sim, você é muito delicada. Aqui, ó, peraí, você quer que fique aqui ou mais pro Não, lado? lá. Pode ir mais. Isso. E Aqui. Tá bom de zoom aqui? tá perfeito, obrigada. Nada. Então é isso. Acho que deu por hoje, gente. Pega o resto de vocês e leva para casa. Agora só sobrou o resto, né? A única coisa que eu queria agora era tomar um banho. Tô me sentindo um mecânico. É, olha minha mão, tá preta. Eu vou. Não vou nada. Isso aí. Eu que agradeço, viu, gente? Obrigado. Vocês fiquem com Deus. A gente volta na semana que vem, tá? Se Deus quiser.